Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo de número 2. Neemias, capítulo 2. Nós começamos uma série nesse livro há 2 semanas. Eu fiz a introdução há 15 dias e na semana passada, na quarta-feira, o nosso irmão Érico falou do capítulo 1, falando sobre a oração de Neemias, e nós vamos expor às quartas-feiras esse livro, capítulo por capítulo, lembrando que Neemias, ele se tornou um oficial na corte persa, né? O seu nome significa o Senhor consola. Nós falamos no primeiro encontro sobre o contexto, né? O contexto de Neemias. Ciro conquistou a Babilônia em 539 antes de Cristo, né? Ele fez um decreto para que os judeus retornassem para reconstruir o templo, isso em 538, né? Nós vimos o cumprimento da profecia do profeta Jeremias, o Senhor cumprindo a sua palavra com fidelidade, permitindo que os judeus voltassem à sua terra, né? A gente se situou aí na história. 515 o templo foi concluído. Em 479 Esther foi escolhida para substituir a rainha Vasti. Deus a colocou ali num tempo estratégico. Em 458 Esdras liderou aí um grupo, né, de cerca de 1.700 homens que voltaram a Jerusalém, e o despertamento de Neemias se deu por volta de 446 antes de Cristo, né? Portanto, aí o livro de Neemias está situado na última parte aí do Antigo Testamento, no período pós-cativeiro da Babilônia. Da mesma forma, os livros de Ageu, Zacarias e Malaquias, né? O livro de Esther estão situados aí nessa parte. Então, um século depois do retorno dos judeus da Babilônia, é que Neemias é despertado aí pelo Senhor para ir a Jerusalém. Nós falamos que Neemias nunca esteve em Jerusalém, né? Ele já nasceu no período do cativeiro, mas no capítulo 1 ele foi despertado por Deus, né? O despertamento de Neemias se deu quando ele ouviu a notícia trazida pelo seu irmão Anani a respeito dos judeus. Ele se importou com os judeus. Isso fala muito sobre o caráter de Neemias, né? Porque ele fazia parte daquele povo, mas ele nunca esteve em Jerusalém, né? Ele poderia, já que ele era um oficial do Império Persa, ele era copeiro do rei, né? Diz o versículo 11 do capítulo 1, portanto ele tinha uma certa estabilidade, ele poderia se acomodar diante daquilo que ele ouviu, né? Mas a palavra do Senhor nos fala de que a partir daquilo que ele ouviu, Deus começou a trabalhar no coração de Neemias. Deus lhe deu uma visão, e eu queria falar um pouco sobre isso nessa noite. O que a visão de Deus provocou em Neemias. Quando nós lemos o capítulo 2, nós vamos perceber que ele, no diálogo que ele tem com o rei, ele já tem uma visão de Deus, e a visão é de Deus. Tudo começa com a visão de Deus. Todas as mudanças na nossa vida começam a partir da visão de Deus, da revelação de Deus às nossas vidas. Eu acho muito interessante a reação dele, né? O Érico falou um pouco sobre isso na semana passada, a oração que ele faz a partir do momento que ele ouve notícias a respeito daqueles que estavam em Jerusalém, né? E a palavra diz lá no capítulo 1, verso 2, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E aí a notícia é: eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Nós vimos isso na primeira semana. No versículo 4 do capítulo 1, ele diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, irmãos, Neemias nos dá
uma referência do que fazemos quando nós ouvimos notícias de destruição, notícias de famílias sendo destruídas. Deus chamou esse homem a partir daquilo que ele ouviu, né? Às vezes nós queremos receber um chamado de Deus assim, né, estrondoso, mas muitas vezes o Senhor está nos chamando, aquecendo o nosso coração, colocando uma visão, uma paixão no nosso coração, no reino, a partir daquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, né, das necessidades das pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Mais do que reconstruir a cidade, mais do que a reconstrução dos muros, Neemias está dentro do propósito de Deus maior. Há um propósito maior do que muros. A cidade precisava ser reconstruída porque 4 séculos mais tarde o Messias pisaria nesse planeta. Então Neemias está alinhado com um propósito maior de Deus. Da mesma forma, eu e você, amados irmãos, nós estamos nesse mundo muito mais do que para termos uma profissão, uma família. Deus nos chamou para nos alinharmos à visão que Ele tem, ao propósito que Ele tem para esse mundo, para as pessoas, para as famílias. Deus tem um propósito: manifestar a sua glória em todas as nações, para que Ele receba a glória de todas as nações. Nós fomos chamados para esse propósito. E eu quero então hoje ler capítulo 2, versículos de 1 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amados irmãos, o que a visão de Deus provocou em Neemias? O que a visão que Deus colocou na mente e no coração desse homem produziu na sua vida, gerou na sua vida? É interessante percebermos que ele gastou e investiu 4 meses de oração. 4 meses. A palavra diz que no mês de Quisleu, lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, ele recebeu a notícia. No capítulo 2, no versículo 1, no mês de Nisã, ele comparece à presença do rei. Portanto, 4 meses depois,
O mês de Quisleu é por volta de novembro e dezembro, e o mês de Nissan, março e abril, 4 meses. Depois que ele ouviu a notícia, ele esteve diante do Senhor, ele investiu em oração, ele se humilhou diante de Deus, ele pediu perdão ao Senhor por aquilo que o seu povo estava experimentando, porque ele cria, conforme a palavra de Deus nos mostra na lei de Moisés, que essas realidades de cativeiro, de destruição, iriam acontecer se o povo desse as costas para Deus. Então Neemias tem essa visão espiritual, ele clama a Deus, ele chama a Deus de o Deus grande e temível, o Deus dos céus, capítulo 1, verso 5, né? Ele esteve em oração, ele lança mão, ou ele traz à sua memória na oração a aliança de Deus. Irmãos, no mundo espiritual, o nosso Deus trabalha com aliança. Deus fez uma aliança com esse povo, e nós, igreja de Deus, estamos debaixo de uma nova aliança, selada no sangue de Jesus. Deus é o Deus da aliança, e Neemias se lembra disso em oração. Ele está dentro de um propósito de Deus, dentro de um tempo, do cronograma de Deus, e Deus é maravilhoso. Deus colocou uma visão na mente, no coração de Neemias, e nós percebemos essa visão quando ele conversa com o rei, quando ele comparece perante o rei, no capítulo 2, o rei acha estranho, quando olha para ele e o vê com um semblante abatido, cabisbaixo, e o rei pergunta, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? É interessante o texto dizer que ele nunca antes estivera triste diante do rei. Neemias era alguém alegre, alguém contente, alguém que desempenhava o seu trabalho com alegria, com prazer, mas nesse momento, essa situação foi gerando tristeza no seu coração. E aí, me chama a atenção ele dizer ao rei, que o que estava acontecendo com ele era fruto do que acontecia com seus familiares. Os seus ancestrais estiveram lá em Jerusalém, na cidade. Neemias nunca pisou lá, mas ele faz parte desse povo, ele sente a dor desse povo, ele está incomodado com a situação da cidade, né? Ele diz, como não me estaria triste, versículo 3, o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada. Interessante, irmãos, um servo de Deus preocupado com a cidade. Irmãos, nós somos a igreja de Deus, existe um DNA na igreja, esse DNA da igreja, do povo de Deus, foi revelado a Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, eu te abençoarei, se tu uma bênção. A igreja não existe para si mesma, nós não somos um povo que foi separado para viver para si mesmo, nós somos um povo para uma missão. E quando eu olho para Neemias preocupado com a cidade, eu fico pensando, será que nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, estamos preocupados com a nossa cidade, preocupados com a nação em que Deus nos colocou, com a realidade espiritual do nosso tempo? E nós precisamos nos colocar diante de Deus como Neemias. E Neemias então responde isso ao rei. O rei então pergunta a ele no verso 4, que me pedes agora? Ele ora ao Deus dos céus, e ele pede autorização para ir a Jerusalém, mas me chama a atenção a visão de Deus. No versículo 5, ele diz, para que eu a reedifique, para que eu a reedifique. Deus colocou essa visão para Neemias, na mente e no coração dele, você vai reedificar, o seu chamado é para reedificar, para restaurar, para reconstruir. Aleluia. E a partir dessa visão, algo começa a ser produzido e provocado na mente e no coração dele. Há uma visão. Deus também nos deu uma visão para a igreja. Vocês serão minhas testemunhas na terra, no mundo.
para que o meu nome seja glorificado em todas as nações, para que o meu evangelho seja anunciado em todas as nações, façam discípulos de todas as nações. Há uma visão de Deus para nós. E o que é que essa visão de Deus tem produzido em nós? Eu quero então pensar nessa noite o que a visão de Deus provocou em Neemias. Em primeiro lugar, um peso de tristeza. E esse peso de tristeza foi tão grande que foi percebido pelo rei. O rei percebeu essa tristeza. Isso demonstra, amados irmãos, que Neemias não foi indiferente com aquilo que ele ouviu. Ele poderia muito bem ter ouvido aquilo que Hanani lhe disse, ter ficado triste por algum momento e ter voltado às suas atividades normais, como copeiro do rei, talvez até separado um tempo para orar por aquela situação diariamente, mas nada mais do que isso. Quando o Senhor Jesus olha para aquelas multidões, lá em Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38, e diz assim: olha para essas multidões. Ele olhava para aquelas multidões como ovelhas que não tinham pastor, ele se compadeceu delas. E é interessante que ele está junto dos seus discípulos, ou seja, ele fez com que os discípulos também enxergassem a mesma necessidade, e depois de fazê-los enxergar, ele diz assim: rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Não é interessante? Eles mesmos iriam orar, e eles seriam a resposta da oração. Quando você começa a orar pela situação, você já está no meio dela. Quando você começa a se envolver com as necessidades, com os problemas, Deus te coloca no meio daquela situação para ser uma bênção para resolver essa situação. São 4 meses de oração, irmãos. 4 meses que Neemias está diante de Deus, e ele começa a enxergar aquela cidade, ele começa a ver como Deus vê aquela cidade, reedificada, restaurada. E a visão de Deus produz essa tristeza, primeiramente, no seu coração. Geralmente, o chamado de Deus a nós se dá através de uma crise, se inicia com uma crise, provocada por aquilo que nós vemos, pela necessidade que Deus nos faz enxergar. E aí ele põe em nós a convicção de que aquela situação pode ser mudada, pode ser transformada. Isso é visão de Deus. Foi isso que Deus fez com Neemias. Enquanto ele orava, Deus começou a colocar na mente, no coração dele, fazendo enxergar a cidade reedificada. Quando ele responde ao rei: o que você quer agora? O que você me pede? O rei faz a pergunta no versículo 4, ele ora ao Senhor, e ele diz: eu quero ir para reedificar. Eu não vou para lá só para fazer reportagem, tirar foto, tirar selfie, né, junto com os escombros da cidade, para fazer relatório missionário. Não, eu vou para lá porque eu creio que a cidade será reedificada. O meu Deus é um Deus grande e temível, o meu Deus é o Deus da aliança, e Ele nos chamou para reedificação, Ele nos chamou para restauração. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós, amados irmãos, para proclamarmos libertação aos cativos, para pormos em liberdade os algemados. Deus faz isso através do seu povo, em nome de Jesus. A visão de Deus produziu um peso, uma tristeza. Você tem sentido isso, meu irmão? Será que Deus tem colocado na sua mente, no seu coração, uma tristeza por você ver realidades tão duras no nosso tempo, pessoas tão cegas espiritualmente, pessoas tão enganadas pelo maligno, gente que está tão vulnerável espiritualmente, que num tempo como esse que nós estamos vivendo, buscam em todo canto, mas buscam em pessoas erradas. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Jesus não se apresentou como uma das alternativas. Jesus, embora sendo humilde e manso de coração, diz a Escritura, quando se trata da sua identidade, ele não deixou dúvida: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não há outra possibilidade. A Escritura diz que só existe um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem que veio ao nosso encontro. Por isso, nós precisamos anunciar essa verdade, nesse tempo tão confuso que nós vivemos. Neemias tem uma visão, e essa visão causa um peso, traz uma tristeza, aquilo que Paulo chama de a tristeza segundo Deus, que faz nos colocar diante do Senhor e sentir a dor que Deus sente quando vê pessoas distantes dEle, indiferentes, dando as costas para Ele, cegas espiritualmente. Como Isaías diz no seu livro, gente que vai ao bosque, corta a madeira, a lenha, com parte usa para cozinhar. Naquela altura usava-se lenha para cozinhar e a comida era muito boa, né? Parte usava a lenha para cozer, para cozinhar, e com a outra parte fazia um ídolo e se dobrava diante dele, dizendo: esse é o meu Deus. Aí Isaías diz assim: grudaram-se os olhos estão grudados, estão cegos, cegueira espiritual. Gente que adora a árvore, gente que adora a mãe natureza, gente que adora o cristal, gente que coloca a imagem dentro de casa, gente que faz uma série de coisas, mas querido, há um só Deus digno de adoração, o Criador dos céus e da terra, que pisou esse planeta na pessoa do seu Filho Jesus. Ele é o único Salvador, o único caminho. É Ele que pode mudar a sua história, reedificar a sua casa, restaurar a sua família, salvar você, encher a sua vida de sentido, de propósito, para que você viva por algo maior, para o reino de Deus, em nome de Jesus. Segunda realidade que a visão de Deus produziu em Neemias foi dependência de Deus. Primeiro, ele sente uma tristeza, ele sente um peso enorme pela situação, mas ele tem uma visão de Deus. E ele então, quando é perguntado pelo rei: o que é que você quer que eu te faça? Que me pedes agora? A Bíblia diz: então orei ao Deus dos céus. O Deus de Neemias era o Deus dos céus. Isso nos fala de governo, isso nos fala de soberania, e é interessante percebermos que ele estava diante da maior autoridade humana daquela época, o rei do Império Medo-Persa. Ele está diante do maior poderoso daqueles dias, mas na hora de orar, na hora de buscar, ele busca o Deus dos céus. Essa expressão, orei ao Deus do céu, no versículo 4, orei ao Deus dos céus, demonstra a dependência de Neemias diante da grande tarefa que estava sendo colocada diante dele. Orei ao Deus do céu. Quando você está diante de um desafio, o que é que você faz? Como filho de Deus, como filha de Deus. Neemias nos ensina buscarmos ao Deus dos céus, clamarmos ao Deus dos céus. Aqui é aquela oração rápida, instantânea, momentânea, não há tempo de pensar muito, é dizer: Senhor, estou aqui, esse homem está debaixo do teu governo, mas eu preciso, embora eu creia que o Senhor seja o soberano, eu preciso da autorização desse homem. Deus age através das esferas humanas, nós não podemos abrir mão disso e não percebermos isso. Por isso nós precisamos orar. Ele está diante do rei, ele é subordinado a esse rei, mas ele crê no Deus que está acima desse rei. Então ele ora ao Deus dos céus. E é interessante que após ele dizer: então orei ao Deus dos céus, e ele então disse ao rei. Primeiro ele fala com o rei dos reis, depois ele fala com o rei daqui de baixo.
E ele diz: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Então veja a visão da soberania de Deus e de dependência de Deus, que Neemias manifestou aqui. Mais adiante, ele pediu recurso a esse rei, aqui no capítulo 2 que nós lemos, e ele demonstra que confiava na providência divina, mesmo sabendo que Deus iria usar o rei persa, mas ele sabia que a sua confiança estava no Deus Todo-Poderoso. Ele diz isso, que ele pediu cartas ao rei, no verso 7, ele pediu que o rei enviasse cartas de autorização para o guarda das matas, que era Asaf, no versículo 8, para que me dê madeira para as vigas das portas, para o templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. Aí ele, no final do versículo 8, ele diz assim: e o rei mas deu. Por que o rei deu? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Aleluia. Dependência de Deus, dependência do Senhor. Amados irmãos, a obra de Deus, ela é feita com os recursos de Deus. Eu gosto de uma frase do John Haggai, fundador do Instituto Haggai, um homem que foi usado por Deus, e até hoje nós temos o Instituto Haggai em várias partes do mundo, formando lideranças locais para servir as igrejas locais. John Haggai dizia o seguinte: o Deus que dá a visão, dá a provisão. Ou seja, os recursos para a obra de Deus são os recursos que vêm de Deus. Neemias pede ao rei madeira, pede ao rei carta de autorização, mas ele diz assim: tudo isso aconteceu, o rei atendeu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa do propósito de Deus, o Senhor abre as portas. Por causa do propósito de Deus na história, Deus envia recursos. Quando a igreja está alinhada ao propósito de Deus, quer ser instrumento de Deus, do reino de Deus na terra, Deus dá os recursos para a obra do Senhor. Nós entramos nessa pandemia sem condições técnicas, podemos dizer assim, ainda. Nossos irmãos estavam no caminho de preparo para começarmos a transmitir, veio a pandemia. E aí esses homens que estão aqui, que trabalham no ministério, começaram a orar a Deus, começaram a buscar a orientação de Deus, e buscar a orientação de homens de Deus que também estão servindo ao reino, e os recursos de Deus apareceram, porque nós não estamos aqui, irmãos, para aparecer, nós não estamos aqui para nos autoglorificarmos, nós estamos aqui para a glória de Deus, para dizer para você que nos ouve hoje, vai ouvir em algum momento, que Jesus Cristo ama você, deu a vida por você para te libertar, em nome de Jesus. Há uma vida eterna além dessa vida física e biológica, e só Jesus pode nos dar essa vida eterna. Ele morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte, porque nós nos separamos dele, de Deus. Nosso pecado nos afastou de Deus, e nós só podemos ser reconciliados com Deus através da morte do seu Filho. E essa história tem tudo a ver com isso. Nós não estamos falando de reconstrução de muros somente, nós estamos falando da história de Deus, da mão de Deus em toda a história, apontando para Jesus. Um dia Jesus pisou nessa cidade que foi reedificada. Ele chamou essa cidade de a cidade do grande rei, lá em Mateus capítulo 5. Neemias está dentro do cronograma de Deus, está alinhado ao propósito de Deus, aí os recursos de Deus aparecem. Aleluia! O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e Ele é fiel para cumprir os seus propósitos na história. Então, a visão de Deus gerou em Neemias um peso, uma tristeza saudável, que produziu quebrantamento. Em segundo lugar, a visão de Deus, que Deus colocou em Neemias, de que a cidade seria reedificada, a história daquele povo seria restaurada,
produziu dependência de Deus. Terceiro lugar, a visão de Deus na vida de Neemias produziu nele um senso de oportunidade. Um senso de oportunidade. Vejam, no versículo 5, quando ele está conversando com o rei diz assim: que me pedes agora? Ah, amados, era tudo que Neemias queria ouvir. Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar. Ah, amados, senso de oportunidade. Neemias entendeu que a visão de Deus era para aquela hora, para aquele tempo, era para aquele momento. Ele percebeu isso e disse ao rei: peço-te que me envies. Tem muita gente que está dizendo: Senhor, eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero ficar aqui, quero ficar tranquilo. Neemias faz o caminho contrário: peço que me envies para o olho do furacão. Os irmãos perceberam na leitura que no versículo 10, já começamos a perceber aqui oposição, não é? Veja aí o versículo 10: disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Há pessoas que não querem o bem dos filhos de Israel, há pessoas que não querem o bem das almas que estão se perdendo. Há um inimigo que veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E nós somos, como igreja de Deus, pela graça de Deus, um povo que foi chamado para proclamar libertação aos cativos, para nos importarmos com as vidas que estão se perdendo, gente que pode ser restaurada, perdoada, salva, amada por Deus, experimentar o amor de Deus. Mas a oposição. Neemias diz: eu quero ser enviado, peço-te que me envies, peço-te que me envies. Tudo começa quando esse homem ouve uma notícia. Essa notícia trouxe peso ao seu coração. Ao mesmo tempo, ele depende de Deus, ele recorre a Deus, e ele agora está manifestando um senso de oportunidade. Quais são as oportunidades que Deus tem colocado diante de você nesse tempo? Quais são? Eu sei que algumas coisas mudaram na nossa vida, mas eu tenho falado isso, a pandemia não roubou da igreja a missão dela. Você pode continuar servindo a Deus, você pode continuar testemunhando de Jesus, você pode se importar com pessoas, você pode servir pessoas, nós podemos fazer isso. De uma forma ou de outra, Deus nos dá oportunidades. As tecnologias estão aí. Nós temos uma juventude capaz, inteligente, né, que pode usar as ferramentas digitais para abençoar pessoas, pode ajudar aqueles da sua família que não conseguem, por exemplo, assistir um culto, que tem dificuldade com as tecnologias. Você pode ser um instrumento de Deus. Coloque isso diante do Senhor essa semana. Será que há algum idoso na sua família que não assistiu nenhum culto até hoje? Você poderia ajudá-lo? Poderia ser uma bênção para essa vida? Nós podemos orar. Você pode, por exemplo, perguntar aí na sua vizinhança se alguém tem algum pedido de oração. Senso de oportunidade. Aproveitarmos as portas que Deus abre nesse tempo para discipularmos pessoas. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Peço-te que me envies. A cidade, diz o versículo de número 5, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Visão de Deus. Visão de Deus é isso, é você ver um futuro diferente, é você enxergar restauração onde ninguém enxerga. Anani trouxe a notícia: tudo lá está queimado, os muros estão derribados, as portas queimadas. Agora, 4 meses depois de oração, esse homem diz assim: eu quero ir para reedificar. Visão de Deus.
o Deus que sopra o espírito de vida, o Deus que pode restaurar você que nos ouve nessa noite, curar você, libertar você em nome de Jesus. Todo espírito de morte contra a sua vida, nós repreendemos agora em nome de Jesus. O Senhor quer reedificar a sua casa, o Senhor quer reedificar a sua família, o Senhor quer reedificar a sua empresa. Você não é uma pessoa falida, você vai ser levantado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Creia nisso para a glória de Deus. Dê lugar à palavra de Deus na sua mente, ao seu coração. Busque a presença de Jesus. A Bíblia diz que Pedro, junto com seus sócios, passaram uma noite inteira e não apanharam um peixe. Eles tinham uma empresa de pesca, uma noite terrível, mas Jesus chegou e mudou a história. Jesus entrou, teve acesso à empresa deles. Jesus pregou a partir de um dos barcos deles. Jesus tem acesso à sua empresa. Você já buscou a presença do Senhor? Senhor, me dá sabedoria para administrar, para lidar com esse tempo de crise. Busque a sabedoria do Senhor, recursos de Deus. Aí, amado, você lê o texto, o mesmo barco, o mesmo mar, a mesma rede, mas agora há uma palavra: lançai as vossas redes para pescar. E Pedro diz: Senhor, passei a noite inteira e não apanhei nada, mas sob a tua palavra nós vamos lançar as redes. A mudança é que agora eles ouviram a palavra. A mudança é que Jesus estava agora presente na empresa deles, e o propósito de Deus se revelou na vida deles. Eles foram chamados para servir ao Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. O nosso Deus é o Deus que restaura, é o Deus que reedifica, que reconstrói, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele quer fazer isso na sua vida. E eu quero concluir dizendo que a visão de Deus produziu em Neemias, além de tristeza, dependência de Deus, senso de oportunidade, gerou nele desprendimento. É muito lindo ler a última parte do versículo 11 do capítulo 1. Nesse tempo eu era copeiro do rei. A sua posição privilegiada no palácio não lhe roubou a convicção da missão de Deus na sua vida. E aqui eu chamo a sua atenção para a ideia da integralidade. Tudo o que somos, tudo o que temos e fazemos deve estar alinhado ao reino de Deus. Ele era copeiro do rei para a glória de Deus. Da mesma forma, ele iria reconstruir os muros para a glória de Deus. Muitas vezes nós separamos a nossa vida como se fossem departamentos à parte, mas na visão de Deus tudo está integrado. Há um elemento que une tudo na nossa vida, que é a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus, você cria filhos para a glória de Deus, você serve na comunidade cristã para a glória de Deus. E esse homem se desprende, dizendo: Senhor, eu estou aqui no palácio, o rei está achando que eu sou empregado dele, mas eu sirvo ao Senhor, e eu estou aqui nas tuas mãos, Senhor. O Senhor colocou na minha mente, no meu coração, uma visão, uma paixão pela restauração de Jerusalém, e eu estou aqui nas tuas mãos. Não vai ser o meu cargo de copeiro do rei que vai roubar a minha missão. Eu estou aqui nas tuas mãos. E Deus, amados, usou esse homem para a sua glória. Da mesma forma, Ele vai usar a sua vida, vai usar as nossas vidas, por graça e misericórdia, para que realidades sejam restauradas, vidas, famílias, para a glória do Senhor. Caminhando para a aplicação, a visão de Deus tem produzido o que na sua vida? O que a visão de Deus tem produzido na sua vida? A visão de Deus mudou a vida de Neemias. Eu quero então perguntar a você nessa noite: o que a visão de Deus tem produzido na sua vida? Qual visão, pastor?
Deus quer ser adorado em todos os povos, e para isso Ele nos chamou para sermos suas testemunhas no mundo. Você já leu o livro do Apocalipse, quando a Bíblia diz que diante do Cordeiro estarão homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação? Quem é que Deus chamou para ir a cada povo, tribo, língua e nação? A nós. Essa visão precisa incendiar a nossa vida. Meu irmão, você não pode viver um dia na sua vida, se você nasceu de novo, sem estar comprometido com a grande comissão. É impossível. Você está sossegado, sabendo que há milhares e milhares de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Há tribos e povos que ainda não ouviram a palavra. E nós temos que estar alinhados ao propósito de Deus, orando, intercedendo, apoiando, patrocinando, se dispondo, em nome de Jesus. Segundo lugar, assim como Neemias, você crê que a obra de Deus é viabilizada pelos recursos de Deus? A obra de Deus é viabilizada pelos recursos de Deus. Os recursos de Deus que Ele coloca nas nossas mãos. Recursos de Deus. Você lembra daquele menino lá, na multidão? Ele entregou os recursos que Deus colocou nas suas mãos e devolveu para Jesus, e o Senhor Jesus multiplicou, e abençoou uma multidão, porque Ele colocou nas mãos certas. Não estou falando só de dinheiro não, gente. Também oportunidades, a influência que Deus coloca você na sociedade, o lugar que Deus te colocou para ser influência benéfica do Evangelho. Nós precisamos colocar os recursos de Deus a favor do reino de Deus. Sabedoria, inteligência, conhecimento, a sua profissão. Quando você é excelente naquilo que você faz, você está apontando para a fonte da sabedoria que há em você, que está sobre você, em nome de Jesus. E por último, Neemias aproveitou a oportunidade de servir a Deus no seu tempo e pediu ao rei que o enviasse. Você se enxerga como enviado de Deus ao mundo? Você se enxerga como enviado de Deus ao mundo? Jesus falou em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Neemias diz assim: rei, peço-te que me envies. Eu vou dizer para você, não precisa pedir ao rei não, porque você já foi enviado. O rei já disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Você é um enviado de Deus, meu irmão, para a sua faculdade, para a sua vizinhança, para a sua escola, para o seu trabalho, para a sua família. Você é um enviado de Deus. A igreja é uma igreja apostólica. A palavra apóstolo significa enviado. Nós somos apostólicos nesse sentido. Fomos enviados com uma visão de Deus, assim como Neemias, para que eu a reedifique. O Senhor, através de nós, é Ele quem faz essa obra, é Ele quem restaura, é Ele quem reconstrói histórias, e que você seja esse instrumento, que nós sejamos esses instrumentos de Deus, para a restauração, para a reedificação, em nome de Jesus. Amém, querido? Nós vamos orar nesse momento, por essa palavra, e daqui a pouco nós vamos passar a um tempo de intercessão. Se você ainda não colocou aí no chat da transmissão o seu pedido de oração, o seu motivo de gratidão, faça isso. Nós vamos ter um tempo de oração aqui, nós vamos clamar a Deus pela sua vida, nós vamos clamar a Deus pela sua família, vamos agradecer a Deus pelo cuidado dele na sua vida. Então faça isso. Nós vamos fazer daqui a alguns instantes, vamos passar por esse tempo de intercessão em nome de Jesus. Mas eu queria que você orasse agora comigo em relação a essa palavra. O que é que Deus está falando com você? Como é que Deus está despertando você e a mim? Neemias foi despertado a partir de uma notícia que ele recebeu. Ele ouviu a respeito dos judeus e da cidade, e ele se colocou diante do Senhor.
Senhor, eu estou aqui nas tuas mãos. Ore, querido. Se Deus tem colocado algo na sua mente, no seu coração, ore, faça como Neemias. Ele investiu 4 meses de oração diante de Deus, recebeu o impacto daquela visão, até o momento que Deus deu uma visão de reedificação para ele, não de conformação, não de acomodação, mas de reedificação. Peça a Deus: Senhor, eu quero enxergar como o Senhor enxerga. Às vezes pessoas pedem oração para nós por causas difíceis e nós ficamos achando que Deus não pode fazer nada. Continue orando, continue na brecha, até que a visão de Deus venha e você diga: eu creio que o Senhor vai reedificar. É possível haver mudança, é possível haver cura, é possível haver transformação dessas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vamos orar, querido. Se aquiete diante do Senhor, busque a presença dEle aí em casa, fale com o Senhor: Senhor, assim como o Senhor despertou Neemias, faz comigo também, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, porque essa palavra não é palavra humana, Senhor, essa palavra é inspirada pelo Teu Espírito, e ela continua fazendo a diferença nas nossas vidas, ela continua sendo palavra de encorajamento, de despertamento, palavra de vida eterna. Senhor, nessa hora estamos diante de Ti como servos e servas do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor mova o nosso coração, nos levante, que Tu nos levante, Senhor, para sermos bênção, como Neemias foi levantado pelo Senhor, com uma visão do alto. Dá-nos uma visão do alto, Senhor, dá-nos uma visão de reedificação, de restauração. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. É possível, Senhor. Tua palavra nos fala daquele pai que procurou o Senhor, pedindo pelo seu filho. Ele disse: Senhor, se podes, faz alguma coisa. O Senhor disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Tu és poderoso, Senhor. Usa a tua igreja nesse tempo, Senhor, nesse tempo aparentemente difícil no que diz respeito a testemunhar do teu amor, mas muitas oportunidades estão se abrindo diante de nós. Usa-nos, Pai, usa-nos para a tua glória, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus.